Queridos patriotas, eu quero comentar a definição de conservadorismo. A palavra conservador, como rótulo político, surgiu na França durante a era napoleônica, quando alguns escritores políticos franceses cunharam o termo conservador, na busca de uma palavra para descrever o posicionamento político moderado que pretendia conciliar o melhor da velha ordem do antigo regime, sem assumir uma postura reacionária com as mudanças sociais posteriores à Revolução Francesa, sem manifestar atitudes progressistas. Neste sentido, o conservador é o guardião da herança da civilização ocidental e dos princípios da ordem, da liberdade e da justiça. O termo conservador foi utilizado por diferentes estadistas e intelectuais franceses que, em maior ou menor grau, foram influenciados pelo pensamento do estadista e literato irlandês Edmund Burke, tido por muitos analistas como o fundador da moderna tradição conservadora. Dentre os autores franceses associados ao conservadorismo, se destacam em grau de distintos os nomes de François Guizot, Louis de Bonald, Joseph de Maistre, François-René de Chateaubriand e Alexis de Tocqueville. Esse conceito francês de conservador foi popularizado na Inglaterra em 1830, quando os editores do The Quarto Review adotaram a palavra conservative em vez de Tory para descrever o Partido Britânico da Ordem. No entanto, o primeiro a utilizar tal designação na Inglaterra foi George Canning, sendo sugerido como nome oficial do partido ainda em 1830 por John Wilson Crocker e finalmente adotado sob a liderança de Sir Colbert Peel em 1834. Por volta da década de 1840, a expressão conservador ganhou popularidade nos Estados Unidos, sendo empregado com beneplácito de John Calhoun, de Daniel Webster e de Orestes Johnson. No período posterior à Segunda Guerra Mundial, já no século XX, o principal responsável pelo retorno do termo conservadorismo no vocabulário político norte-americano foi o historiador e literato Russell Kirk. Partindo dos 6 cânones do conservadorismo estabelecidos por Russell Kirk no livro The Conservative Mind, A Mentalidade Conservadora, lançado originalmente em 1953, ao definir a postura conservadora no livro Os Construtores do Império, Ideias e Lutas do Partido Conservador Brasileiro, de 1968, o historiador católico mineiro e filósofo João Camilo de Oliveira Torres apresenta 3 pontos de vistas distintos do conservadorismo, que se contrapõem a esta doutrina. O primeiro deles é o imobilismo, definido como uma posição que não aceita qualquer modificação. A segunda expressão é o reacionarismo, uma posição mais radical do que a pretensão imobilista de paralisar o tempo, ao tentar impedir que ocorra qualquer tipo de mudança progressista
ou de reforma conservadora, pois, ao condenar as transformações ocorridas numa determinada época recente, deseja um retrocesso ao passado que restaure as condições históricas anteriores. Em uma visão idílica, semelhante às fracassadas tentativas que o rio volte à fonte, que a árvore retorne à condição de semente. Por fim, a terceira e última mentalidade é o progressismo, fundada na crença que a história da humanidade é sempre um campo em que se realiza automaticamente um progresso continuado. Sem constituir um tipo autônomo, a forma mais aguda de progressismo é o revolucionarismo, que quer destruir tudo e começar de novo. Ou seja, o conservadorismo, ele é uma posição justa entre o mobilismo, que torna o homem prisioneiro do presente, o reacionarismo, que torna o homem prisioneiro do passado, e o progressismo, que torna o homem prisioneiro do futuro. E você? Que tipo de conservador você é? Aprendeu o que é ser conservador? Aprendeu o que é conservadorismo? Dê aula para os seus ou aprenda. Um grande abraço, José Serra Bolsonariano.